Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao terceiro episódio da Escrivaninha Voadora, nesse dia 26 de março de 2019, uma terça-feira. Eu espero que a sua semana tenha começado de maneira brilhante e que você possa fazer muitas coisas essa semana. Agradeço muito a quem ouviu os outros episódios, quem comentou, quem veio conversar comigo, quem curtiu, compartilhou. Isso é muito bom, muito legal mesmo. Agradeço muito a você. Meu ouvinte, minha ouvinte, hoje eu estava aqui pensando em ares de liberdade, em ares assim do pensamento aberto, arejado, porque não está realmente fácil aqui no Brasil. Parece até que estamos vivendo um pesadelo com este presidente. Porém, vamos a ares mais libertários, porque é muito importante que a gente caminhe para a nossa emancipação individual, para que a gente possa emanar a nossa luz própria. E o que eu estou vendo aqui sobre a escrivaninha? Estou vendo uma carta escrita por Mikhail Bakunin. Bakunin, o velho Bakunin é um dos pilares da teoria libertária do anarquismo. Ele nasceu em 1814 na Rússia e faleceu em 1876 na Suíça, aos 62 anos. Jovem, porém muito combalido pelas suas lutas, porque Bakunin tem uma história vasta. Ele chegou a ser guarda da imperial da Rússia, ele chegou a servir aos militares, mas ele rompeu com tudo. Ele tinha família nobre, mas ele viveu de maneira popular, misturado aos colegas, aos amigos operários. Ele deu aula, ele deu palestra, ele fundou jornal, ele fundou colunas, ele participou de insurreições, de lutas armadas, barricadas, sempre querendo promover a liberdade individual, a liberdade de pensamento. Ele chegou a ser casado com a Antônia, que foi a companheira dele no final da vida. Ele chegou a ser preso por 12 anos. 12 anos, foi condenado à pena de morte. Mas ele conseguiu negociar com o czar Nicolau I essa pena de morte por uma prisão perpétua, onde ele foi mandado para a Sibéria, quebrar gelo. Lá ele começa a planejar a grande fuga dele. Mikhail era um sedutor, falante, não é? Ele soube articular muito bem essa fuga, que durou muito tempo, porque ele sai da Sibéria, ele vai para o Japão, do Japão ele vai para a costa oeste dos Estados Unidos, viagens assim que a gente pode pensar que duravam 6 meses, por aí. Não é? Ele, ao final da vida, ele acaba sofrendo muitas dores, muitas sequelas, e ele acaba falecendo também amparado muito pelos seus colegas de luta, de sociedade, né? Seus colegas operários. Eu tenho uma carta aqui que ele escreve ao irmão dele, não é? Ele tinha as outras cartas que ele escreveu aos oponentes também muito interessantes, mas esta carta aqui é uma carta de despedida, é como que um testamento, onde ele fala de amor e ele não deixa de ser duro, até mesmo violento, porque era a maneira que às vezes ele encontrava de se defender e de combater o sistema que ele vivia, o sistema opressor que ele vivia. Então eu vou ler para vocês essa carta de Mikhail Bakunin. Eu amo Pavel, eu amo imensamente. Eu não sei se posso ser amado como gostaria de sê-lo, mas não desespero.
Eu sei pelo menos que se tem muita simpatia por mim. Eu devo e quero merecer o amor daquela que amo, amando-a religiosamente, quer dizer, ativamente. Ela está submetida à mais terrível e à mais infame escravidão, e devo libertá-la combatendo seus opressores e acendendo em seu coração o sentimento de sua própria dignidade, suscitando nela o amor e a necessidade da liberdade, os instintos da revolta e da independência, lembrando a ela o sentimento de sua força e de seus direitos. Amar é querer a liberdade, a completa independência do outro. O primeiro ato do verdadeiro amor é a emancipação completa do objeto que se ama. Não se pode verdadeiramente amar senão um ser perfeitamente livre, independente não somente de todos os outros, mas mesmo e sobretudo daquele pelo qual é amado e que ele próprio ama. Eis-me a profissão de fé política, social e religiosa, eis o sentido íntimo, não somente de minhas ações e de minhas tendências políticas, mas também, tanto quanto eu possa, o de minha existência particular e individual. Pois o tempo em que estes dois tipos de ação podiam ser separados já está bem longe de nós. Agora o homem quer a liberdade, em todas as acepções e aplicações desta palavra, ou então ele não a quer absolutamente. Querer, amando a dependência daquele a quem se ama, é amar uma coisa e não um ser humano, pois este só se distingue da coisa pela liberdade. E também se o amor implicasse a dependência, ele seria a coisa mais perigosa e mais infame do mundo, porque criaria uma fonte inesgotável de escravidão e de degradação para a humanidade. Tudo emancipa os homens, tudo que, fazendo-os entrar neles mesmos, suscita o princípio de suas próprias vidas, de uma atividade original e realmente independente. Tudo o que lhes dá a força de serem eles próprios é verdadeiro. Todo o resto é falso, liberticida, absurdo. Emancipar o homem, eis a única influência legítima e benfeitora. Abaixo todos os dogmas religiosos e filosóficos, eles nada mais são do que mentiras. A verdade não é uma teoria, mas um fato. A vida é a comunidade de homens livres e independentes. É a santa unidade do amor brotando das profundezas misteriosas e infinitas da liberdade individual. Por favor, não se esqueçam de mim. E, se for possível, escrevam-me, mas sendo prudentes e evitando também vos comprometer pelo que quer que seja. Escrevam-me pelo menos uma palavra, a fim de que eu possa estar seguro de que ainda estáis vivos. Meus pobres, vós não podeis saber quão frequente meu coração se aperta em relação a vós e por vós. Nossos pais desperdiçaram toda a vossa vida. Eles vos mataram. O que é feito de meu pai? Eu lamento por ele também. Ele era capaz de uma outra existência. Ele ainda está vivo. Eu lhe escreverei uma breve carta, uma última carta de adeus,
sem o menor objetivo prático ou interessado, mas simplesmente para me despedir dele e lhe dizer algumas palavras de afeição e de adeus. Quanto à minha mãe, eu a amaldiçoo. Para ela, em minha alma, não há lugar para outros sentimentos além do ódio e do mais profundo e radical desprezo, não por minha causa, mas pela vossa, a quem ela causou muitos males. Não me trateis por cruel. E é tempo de que nós nos libertemos de um sentimentalismo impotente e irreal. É tempo de sermos homens. Homens tão fortes e tão constantes no ódio quanto no amor. Sem perdão, mas guerra implacável aos meus inimigos. Pois esses são os inimigos de tudo o que há de humano em nós. Os inimigos de nossa dignidade, de nossa liberdade. Nós por muito tempo amamos. Queremos finalmente odiar. Sim, a capacidade de odiar é inseparável da capacidade de amar. E com você, meu caro ouvinte da Escrivaninha Voadora, foi a carta de Bakunin a seu irmão Pavel. Agradeço muito a você que ficou comigo até aqui. Esse foi o 3º episódio da Escrivaninha Voadora. Curta, comenta, compartilhe, passe para frente. Vamos falar de liberdade, vamos celebrar um tempo que ainda virá. Outra vez de liberdade, de maior comunicação entre os seres, de emancipação, de amor e ternura. Tchau!